Olá, pessoal! Boa tarde! Hoje nós vamos fazer a correção da atividade número 13, que nós estamos estudando os números inteiros, atividade do dia 22 a 24 de abril. Bom, a primeira questão fala lá da história do senhor Joaquim. O senhor Joaquim, ele tem numa prateleira vários potes de bala. Em cada pote deve conter 150 balas. Só que ele descobriu que isso não acontecia. Por quê? Em alguns passavam e outros potes faltavam balas. Aí nós temos aí também um pote que não aparece nenhum número. Isso significa o quê? Significa que tem a quantidade exata de balas. Bom, analisando os rótulos, responda. Número 1. Qual o possível significado do rótulo menos 10? Bom, menos 10 significa que faltam 10 balas para completar 150. Número 2. Qual o possível significado do rótulo mais 20? Significa que sobraram 20 balas, né? Então, lá era para ter 150, se estava sobrando 20 balas, o total lá havia 170. 170 menos 150, então sobrou o quê? 20 balas no pote. Número 3. Qual o possível significado do rótulo sem nada? Tem a quantidade exata, né? Que é 150 balas. O senhor Joaquim usou os sinais para indicar que faltavam balas, para indicar e que sobravam balas. Que sinais foram esses? Ele usou, nós temos lá, número 4, para que foi usado o sinal menos, para indicar a quantidade que faltava, né? Significa negativo. Número 5, para que fosse usado o sinal mais. A quantidade que possui o quê? É a quantidade que passou. Agora, vamos explorar os cálculos simples. Número 6, em que pote há mais balas? No pote 2, pois 150 mais 20 dá o total de 170. Número 7, em que pote há menos balas? Note, no pote 6, pois faltam o quê? 38 balas para completar 150. Aí nós temos número 8, quantas balas há em cada pote? Bom, para saber quantas balas que existe, que tem em cada pote, é só fazer a conta. Nós temos aqui, se lá no pote 1 tá lá menos 10, 150 menos 10 dá o quê? 140. Aí, número 2. A número 2, nós temos lá o pote. Deixa eu mostrar aqui, voltar aqui e mostrar o pote para vocês. Aí, aqui, número 2, mais 20, significa que é o quê? 150 mais 20, dá o total de 170. No pote 3, 150, porque não apareceu nenhum número. No pote 4, 135. Por que que tem lá 135? Vamos voltar lá. Aí lá tá mostrando que é 135, por quê? Tem lá no pote 4 o número menos 15. Se vocês pegar 150 menos 15, dá o total de 135, tá? Aí lá ele colocou. Vamos ver o outro. Aí no pote 5 tá lá mais 8. Mais 8 significa que tá passando 8 unidades. Aí é só pegar, colocar lá 150 mais 8, vai ter o total de 158, tá? No pote 5. Já no pote 6, o resultado é 112. Ah, professora, por que 112? Se vocês analisar lá no início da questão, tá falando que no pote 6 lá tem um número que menos 38. É porque faltam 38 balas. Então, 150 menos 38, nós vamos ter o total de quanto? 112, né? Então, essa é a resposta dessa questão. Então, aí ficou. Pote 1, 140 balas. Pote 2, 170 balas. Pote
3, 150 balas, que é o valor exato. Pote 4, 135 balas. Pote 5, 158 e pote 6, 112 balas, tá? Aí, aqui, continuando, número 9. Questão número 9 tá assim: o senhor Joaquim colocou e retirou algumas balas em alguns potes e registrou. Aí, ele pegou e registrou lá, né? Rótulos com alteração. Nós temos lá, número 1, menos 10 mais 8, né? Ele acrescentou 8 balas. Tava faltando 10. No pote 12, tava lá passando 20, ele acrescentou mais 10. Aí, no pote 3, não tava faltando e nem passando, por isso que tem 0. Aí, ele retirou 5 balas, tá? No pote 4, tava menos 15, ele acrescentou 15 balas. No pote 5, tava lá mais 8, aí ele colocou mais 5. No pote 6, tava menos 38, ele colocou mais 5. Aí vem a situação problema para resolver. Bom, algum pote ficou com 150 balas? Qual desses potes ficou com 150 balas? Se vocês analisar, vai ser qual? O pote 4. Por quê? Faltava 15 balas, que era menos 15. Aí, ele acrescentou mais 15, né? Então, essa aqui, o pote 4 que ficou com a quantidade exata. Ah, mas não era o 3 que tinha 150? Sim, mas só que lá tinha 150 e ele retirou 5. Então, aí, ficou incompleto. Então, agora, o pote que vai ficar com a quantidade certa vai ser o pote 4, tá bom? Continuando a nossa correção. Na letra B, tá falando assim: quais os potes ficaram com mais de 150 balas? Então, a resposta correta vai ser a 2, o pote 2 e o pote 5. Vamos observar por quê. Porque no pote 2, estava passando 20 e ele acrescentou mais 10. Então, continua passando. E o pote e o outro que ele tá falando vai ser quem? Vai ser o pote 5, né? Então, os potes ficaram com mais de 150 balas. O 5 tava passando 8 e ele acrescentou mais 5 balas. Então, esses dois aí ficaram passando a quantidade. Bom, continuando a nossa correção, temos aqui na letra B. Quantos potes ficaram com mais de 150 balas? Foi o pote 2 e o número 5. Por quê? O número 2 estava lá com o número mais 20, estava passando 20, né? Nós temos aqui que estava lá o número positivo mais 20, e o senhor Joaquim pegou e acrescentou mais 10. Então, nós concluímos anteriormente que 150 mais 20, 170, mais 10, 180. Então, aqui tá passando, né, da quantidade exata que seria 150. O outro pote que tá passando é o pote 5. Por quê? No pote 5, tinha lá mais 8, estava passando 8 unidades da quantidade ideal, que era 150. Aí, o senhor Joaquim fez o quê? Ele acrescentou mais 5. Então, esses dois potes ficou com a quantidade superior a 150 balas. Temos aqui na letra C. Quais os potes ficaram com menos de 150 balas? A resposta é o pote 1, o pote 3 e o pote 6. Vamos analisar. No pote 1, o senhor Joaquim tinha colocado lá menos 10, ou seja, faltava 10 balas para completar 150. Ele acrescentou 8 balas. Ainda ficou faltando balas para completar 150. Se faltava 10, ele colocou mais 8, ainda continua faltando quantas unidades? 2 unidades, né? Agora, vamos analisar o pote 3.
por que que ficou menos de 150? Porque o pote 3 havia 150 balas. O senhor Joaquim retirou 5. Aí tá lá, menos 5. Se tinha 150, ele retirou 5, ficou com a quantidade de 145 balas. Então, tá um valor inferior. O outro pote é o pote 6. No pote 6, tava lá, ó, negativo 38. Ele contou que faltava 38 balas, acrescentou 5. Então, mesmo assim, ficou faltando, né? Se ele acrescentou 5 aqui, aí menos 38 mais 5 vai ficar o quê? 133. Então, ainda continua faltando, tava faltando 38. Aí ele colocou 5, vai faltar o quê? 33 balas. Então, continua faltando ainda, né? Para 150. Então, esses são os 3 potes que tem um valor inferior. Bom, agora tá pedindo pra gente fazer uma reflexão do conjunto dos números inteiros e responder. Número 1. Que tipo de número pertence ao conjunto dos números inteiros? Cite exemplos. Citar alguns exemplos. Os números inteiros são todos os números positivos e negativos. Exemplo: menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Continuação. Número 2. Como podemos decidir se um número inteiro é maior ou menor que outro número inteiro? Bom, aqui, observe que o número negativo, quanto mais longe do zero, é menor, né? Nós temos aqui o zero, vamos ver o exemplo anterior. O zero é o centro, é a origem. Então, aqui, ó, nós temos do lado direito os números positivos, vai crescendo. Já do lado esquerdo, nós temos aqui os números negativos, aí vai decrescendo. Então, o menos 2, ele é menor do que o menos 1. Por que ele é menor? Porque ele tá mais longe do zero. Então, a partir do momento que vai distanciando do zero, ele vai ficando menor, né? Vai reduzindo o tamanho. Já na número 3, está falando assim: como representar os números inteiros em uma reta numérica? Faça uma reta. Localize o zero no centro e os valores negativos para a direita e os positivos para a esquerda do zero. Bom, pessoal, eu separei para vocês esse exemplo aqui de reta numérica. Aqui, quando pede para construir uma reta numérica, vocês vão fazer dessa forma. Vai traçar uma reta. No centro, vocês vão ter quem? A origem, que é o zero. Do lado direito são os números positivos. Quanto mais longe do zero, vai aumentando o valor do lado direito, né? E aqui, nós temos do lado esquerdo os números negativos. Quanto mais distante do zero, menor vai ser o valor, tá? Então, esse é um exemplo da construção da reta. Número 4. Existe alguma relação do conjunto dos números naturais com o conjunto dos números inteiros? Sim, os números naturais são subconjunto dos números inteiros, né? Número 5. Em quais situações são necessários números inteiros negativos? Bom, a resposta é essa, né? Quando falta um valor ou está localizado à esquerda do zero, tá bom? Então, tá, pessoal, concluímos aqui a correção da atividade, tá? Aí, se vocês gostaram, é só dar um like lá e confirmar. Ou registrar aí opiniões e sugestões. Muito obrigada pela participação, um abraço a todos.